Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a presença de vocês aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. Nós daremos início agora ao painel que aqui no espaço Serasa Experian, e para apresentar o painel ESG, Inteligência de Mercado e Concessão de Crédito para o Agronegócio, eu convido Marcelo Pimenta. Por favor, Marcelo. Head de Agronegócios da Serasa Experian. Por favor. E para acompanhá-lo, eu convido como moderador Gabriel Fontes, coordenador de produtos da ESG. Antes de passar a pergunta para eles, vocês podem avaliar os painéis e ajudar a Febrabantec a trazer ainda mais novidades nas próximas edições. E como fazer essa avaliação? Ao final do painel vai aparecer um QR Code aqui no telão, vocês podem acessar. No final do dia, todos receberão um link via SMS e também vocês podem acessar e avaliar. Eu posso contar com a colaboração de vocês, a participação? Então tá ótimo. Para dar abertura ao painel, eu passo a palavra ao Gabriel Fontes. Gabriel? Obrigado, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vem falar de algo muito interessante, que é a aplicação de ESG dentro da jornada de crédito, dentro do agronegócio, e como a Serasa Experian está abordando esse problema que é extremamente desafiador. Então, Pimenta, vou deixar você começar. Vamos falar um pouquinho sobre ESG e crédito. Legal, passar uns recadinhos antes, a gente vai tentar salvar 5 minutos para perguntas. Então, se vocês tiverem uma pergunta, aguardem ela, a gente conversa no final ou procurem a gente lá no stand da Serasa, tá? Bom, bancos não, mas certamente se tem pessoas de seguradoras, de tradings, de revenda, de distribuidores, estão perguntando o que a Serasa está fazendo no agronegócio. Afinal, a Serasa ficou 50 anos, né? Já tem 50 anos, ajudando a criar um mercado de crédito mais seguro, provendo informações, provendo insights, e agora começou a atuar no agro, né? Muita gente deve estar se perguntando por que só agora. E eu queria começar essa palestra falando um pouquinho disso, por que só agora? Ups. Estamos com a apresentação errada. Mas quem sabe faz ao vivo, vamos lá. O que aconteceu dos últimos 4, 5 anos para cá e que mudou fundamentalmente a maneira com que a gente analisa dados? O volume de dados cresceu profundamente. Entre eles, os dados que hoje a gente consegue capturar, por exemplo, de imagens de satélites. A gente tem 50 anos de histórico de comportamento de crédito. A gente tem 50 anos de história conhecendo pessoas e empresas. Mas quando a gente analisava o agronegócio, um dos principais fundamentos do agronegócio, que é a produção, nós tínhamos pouco acesso à informação. Então, o que acontecia? Você, por exemplo, não abria mão de ter que mandar um técnico até uma determinada fazenda, até um determinado empreendimento, para poder validar aquelas terras, validar aquele local, para validar a capacidade de pagamento. Porque, afinal de contas, no agro você tem 4 grandes dimensões. Você tem que avaliar o comportamento de pagamento, você precisa avaliar a produção, ou seja, se você tem seca ou uma enchente, o impacto que isso traz na produção. Você precisa avaliar o impacto socioambiental, o impacto de imagem, que hoje está cada vez mais importante, e o impacto de preços de commodities. Até recentemente era muito caro fazer esse tipo de análise de crédito. E o que mudou? Mudou que hoje você tem acesso à informação muito mais fácil. Então, se a gente tem capacidade de conseguir acessar informações sobre quais são as terras daquele fazendeiro, e, principalmente, extrair informação do comportamento daquelas terras nos últimos 5, 6 anos, a gente consegue cruzar a produção, aquele comportamento, com a capacidade de pagamento ou o histórico de pagamento daquele produtor rural. E aí acontece uma coisa super interessante, que é o seguinte: dados do agro, todos vocês sabem, são muito esparsos, né? É difícil você ter acesso à informação, é difícil você coletar. Mas, uma vez que a gente consiga estabelecer uma relação da produtividade da terra, e olhando os dados que nós temos de crédito, o comportamento de crédito, a gente consegue estabelecer uma relação entre essas 3 dimensões que eu falei: preço de commodity, problemas de imagem, né, ligados a ESG, e produção, nos dados que nós temos no Bureau. Então, qual foi a grande mágica aqui? A grande mágica é o seguinte:
A gente conseguiu, ao invés de contratar 100 números de meteorologistas, claro que a gente tem alguns especialistas nessa área, contratar 100 números de agrônomos, claro que a gente também tem especialistas nessa área, mas o principal ponto foi o quê? Foi desenvolver algoritmos que aprenderam a enxergar nos dados de Birô, de 50 anos de história, qual foi o comportamento desses produtores rurais e o que acontece quando você tem uma seca, quando você tem uma enchente ou quando você tem problema de preço de commodity. Essa é a grande diferença. Com isso, a gente conseguiu desenvolver o que nós chamamos de AgriScore, né? E com esse AgriScore, hoje, a gente tem uma capacidade muito grande de prever inadimplência com 8 a 12 meses de antecedência de produtores rurais, porque hoje a gente consegue monitorar não só o comportamento de pagamento, mas o que hoje acontece na produção, ao longo da produção, como é que ela vai se comportar, né? Como é que como é que a performance de pagamento vai se comportar 12 meses à frente. Bacana, legal, acho que esse é um grande chance. Se vocês quiserem mais detalhes, a gente pode conversar lá no stand. Existe um aspecto dentro do agro que ele é diferente do crédito comercial, que é a necessidade da gente fazer 2 tipos de monitoramento. Monitoramento da produção em si, né? E do monitoramento ESG. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui a cadeia de valor de crédito no agro. Então, prospecção, know your customers, fazer a validação ambiental, fazer a análise de crédito, depois o onboarding e o monitoramento tanto da safra quanto das garantias. O que nós fizemos, então, foi começar a criar essa linha de produtos que eu mencionei, o AgriScore e o AgriBirô. Depois, a gente fez uma aquisição no ano passado de uma startup, né, a Brain AG, que nos ajudou a criar uma outra visão, que é a visão do produtor rural e das terras desse produtor rural. E esse ano a gente tem trabalhado em outras 2 frentes dessa cadeia de valor, que é justamente a parte de prospecção, né, e do monitoramento socioambiental. Com isso, a gente acredita que consegue fornecer uma plataforma onde você, independente do estágio que a sua organização esteja, às vezes mais madura em crédito e prospecção, ou mais madura no monitoramento, escolha que tipo de peça, que tipo de serviço você pode encaixar. Isso tudo está empacotado numa plataforma que a gente chama de plataforma Brain. Ok, legal. Eu vou, nesse momento, eu e o Gabriel aqui, vamos nos ater aqui à questão do ESG. E como o ESG está impactando o financiamento desse tipo de crédito e como é que ele vai impactar, na verdade, um pouco mais à frente em qualquer outra relação, inclusive no crédito comercial. Aqui só um exemplo muito rápido, né, que é essa capacidade que nós temos de prever e entender o que aconteceu nos últimos 10 anos nos scores de crédito. E agora um pouco a gente vai entrar nessa questão do ESG. A gente não vai aqui tentar explicar, dizer e trazer toda a regulamentação ESG. Acho que aqui o principal é entender o seguinte: demanda por alimento vai continuar crescendo e existe uma restrição muito grande de terras para você poder ter agricultura, e uma questão climática que está sendo cada vez mais, está pressionando cada vez mais os meios de produção. Com isso, o que a gente tem acontecido e tem visto é que tem diversos movimentos acontecendo para que se adotem legislações que previnam, né, ou que tenham um uso melhor da terra e principalmente que tenham um compliance socioambiental. E aí, Marcelo, é bom a gente começar a trazer para o pessoal que tem 2 grandes legislações no Brasil que são icônicas. A gente tem a Circular 666 da SUSEP, que foi publicada há menos de um mês atrás, que traz toda essa questão da legislação ESG para o mercado de seguros no Brasil. E aí a gente tem também a 4.943 e a 4.945 do Bacen, já publicado no ano passado, que estavam falando da nova PR-SAC, da nova legislação do Birô Verde, que estão trazendo toda a questão socioambiental muito forte para o crédito agro. Então, crédito agro hoje no Brasil, a gente está coberto muito bem por uma legislação forte dos nossos órgãos reguladores. Sim, a legislação do Banco Central, particularmente, traz uma série de recomendações, porque vai existir uma classificação de risco
dependendo do grau de conformidade ou não que exista do crédito concedido para o produtor rural. Então, dependendo de como esteja a situação ESG daquele produtor rural, o crédito pode ser, ou o lender pode ser penalizado. Isso faz com que seja necessário que o monitoramento seja contínuo, né? Principalmente para os principais objetivos dele, que é monitoramento de escravidão moderna, monitoramento desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal e de embargos. Tá? Bom, a gente tem um cronograma para adoção, né, como vocês sabem, né, então para um conjunto de bancos a partir de dezembro, depois a gente tem mais um conjunto de bancos entrando em junho, finalmente todo o sistema em dezembro de 23. E, por conta das seguradoras, a maior parte do bloco de seguradoras a partir de dezembro de 22. Perfeito. E aqui é legal de olhar como o Bacen está sendo celery nessa atividade. Então, o Bacen deu prazos muito próximos para as instituições, especialmente instituições S1, que a gente está falando aqui dos 6 maiores bancos no Brasil. E a expectativa do Bacen é já começar a olhar isso no final desse ano. Então, em dezembro desse ano já vai estar tendo um processo e o Bacen já está se preparando para receber essa documentação e fazer a compliance aí dessa nova legislação. Sim. E aí a gente tem um problema fundamental. Como é que você une um sistema como o sistema bancário, altamente especializado, altamente digitalizado, com produção agrícola no Brasil, que a gente tem muito problemas de acesso a dados, muito problemas de verificação. Como é que você faz a ponte entre esses dois mundos? A gente propõe algumas saídas, a gente propõe alguns meios para poder fazer isso. Deixa eu avançar aqui. Primeira coisa que a gente precisa resolver é que é um problema de escalabilidade, né? O que acontece? A gente não quer... a gente sabe que a maioria das empresas tem seus grupos de risco, tem suas atividades de risco, mas existe um problema de capacidade. Capacidade dessas empresas conseguirem selecionar quais são daquele grupo de clientes ou daquele grupo de transações as mais arriscadas para que você consiga colocar um analista para fazer a atividade. Então a gente pegou um exemplo muito simples e isso é baseado nas entrevistas que nós fazemos com os nossos clientes. Em geral, o que você faz? Você cria uma política interna, você tem algum critério onde você aplica esse critério e vai ter um conjunto de transações que você vai monitorar, outras você vai deixar sem avaliação. Então, em geral, aqui para produtores rurais, a gente está tomando esse exemplo, né, que se pega 10% daquelas transações com produtores rurais e você vai fazer uma avaliação mais detalhada. Em geral, se aplicam critérios como o volume de transações, quanto custa cada uma das transações, e alguns quinais específicos quando a gente está falando de empresas dentro desse grupo. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, como você está avaliando um espectro muito pequeno de fornecedores e de empreendimentos, pode ser que você tenha ali naquele meio sem avaliação algo que vai te trazer um problema de imagem, um problema reputacional, fora um problema financeiro. E o que a gente tem visto, então, por exemplo, tipicamente para você avaliar 100 mil transações, tomando em conta que um profissional de risco pode levar meia hora para acessar as informações e fazer essa análise, você precisaria de uma equipe de pelo menos 50 pessoas totalmente dedicadas à avaliação de risco para poder fazer essa cobertura, né? Vocês conhecem os números das empresas de vocês sabem que a maior parte está longe de ter esse número de equipe disponível para fazer. Então, como é que você resolve isso? A automação resolve uma parte do problema, né, para que você pelo menos consiga aplicar esses critérios, fazer a separação do que é mais arriscado, do que é menos arriscado e ter um meio estatístico, não um meio empírico ou com regras de negócio para que você entregue esse resultado. Uma das soluções que nós gostaríamos de dividir com vocês, né, é uma solução que faz parte da nossa suite, mas que basicamente faz o seguinte: acessa mais de 100 fontes de dados, aplica uma série de critérios vinculados aos maiores protocolos existentes no Brasil para validação socioambiental,
Então a gente está falando aqui para a parte de desmatamento, PRODES Amazônia, Amazônia Legal, Cerrado, sobreposição de terras indígenas, trabalho escravo, enfim, a lista que vocês estão vendo aqui. E a cada execução analisa todos os produtores rurais, todas as terras dos produtores rurais, analisa os grupos econômicos e as terras vinculadas a esses grupos econômicos e gera alertas. Ou seja, mesmo que no momento da originação aquele produtor esteja compliance, durante aqueles 4, 6, 1 ano e meio de relacionamento de crédito, você precisa, a sua instituição precisa que todos os dias se faça uma validação, para que você se antecipe e evite perdas financeiras e de imagem. É importante lembrar também, Marcelo, que a gente está falando aqui de documentos. São questões documentais que a gente consegue trazer. Então a gente não está estimando, a gente não está validando possibilidades, a gente está trazendo documentação direto para a mesa e ajudando a tomar decisões a partir delas. Sim, e aqui tem 2 aspectos, tá? A gente vai mostrar para vocês que isso é feito de maneira estatística, com o score, e essas informações são entregues para um analista. Então, o que a gente faz? A gente separa com o score o que é mais arriscado e menos arriscado e entrega para o analista uma ferramenta como essa aqui, onde você pode fazer uma análise mais exploratória, dado um CAR, o que tem naquela fazenda em termos de embargos, desmatamentos, informações do próprio CAR, com cada um daqueles protocolos que eu mencionei. Nesse caso aqui, se você vê os sinais vermelhos, é que esse local, particularmente, ele não atende nenhum daqueles protocolos que a gente listou lá no início. Tá? Então, é um caso bem complexo para ser analisado. E tem uma análise também circular, porque muitas vezes existe a lavagem do grão ou a lavagem do boi, onde você tem uma fazenda totalmente legal, só que as áreas que circundam aquela fazenda têm uma produção ilegal. Então, a chance de você estar tendo algum problema de estarem distribuindo a produção por uma fazenda legal é grande. Esse tipo de análise pega esses problemas. E, adicionalmente, gera um conteúdo adicional para a análise de vocês. A gente sabe que carbono está se tornando cada vez mais uma moeda, vai ser um ativo. E, por exemplo, nessa análise aqui, a gente está calculando que para esse grupo de produtores rurais do bioma amazônico, eles têm mais de 4 milhões de hectares de terras em reserva legal que eles poderiam, em áreas que eles poderiam legalmente desmatar, mas que não estão desmatando e que, futuro breve, 1 ano e meio, 2 anos, eles já podem começar a receber e a monetizar essas terras com créditos de carbono. Isso vai impactar tanto a avaliação de risco quanto as taxas de juros desses produtores. Bom, a gente mostrou aqui um aspecto, que é o aspecto da ferramenta, encontrando problemas e alertando um analista. A gente tem outras considerações aqui, que aqui eu vou entrar no Score ESG. Vamos lá, Gabriel. Boa, vou te ajudar então agora a trabalhar com o Score ESG. Por que é a ideia do Score ESG? O que a gente faz com o Score ESG? Então a gente pega tudo que a gente mostrou para vocês dentro do Smart ESG, da plataforma, da estrutura, e a gente traz inteligência para ela, para facilitar a interpretação, para facilitar o processo. Para que a gente quer fazer isso? Para ajudar todas as empresas que a gente entende que tem uma demanda, e a gente já conversou sobre o número de analistas que tem disponível, a capacidade de trabalho que a gente tem disponível, e o Score vem para ajudar a filtrar essa possibilidade, a filtrar quem que a gente precisa realmente olhar e fazer essa análise contínua do portfólio inteiro. E aqui a gente fala de portfólios de crédito que podem ser pequenininhos, como podem ser gigantes, e o Score consegue te ajudar nessa tomada de decisão. E aí, Marcelo, o que é a nossa grande vontade, grande interesse? Vamos ajudar as empresas a olhar continuamente todo mundo que elas negociam. Sejam os parceiros comerciais, sejam clientes, para que agora, se lembram daquela jornada que a gente mostrou, que a gente olhava só um pedaço do nosso portfólio? O Score ajudaria a gente a olhar o portfólio inteiro, continuamente, e garantir que naquele momento a gente avaliou em vários critérios questões socioambientais. Que a gente não tem nenhuma bomba ali escondida, nenhum risco que a gente deixou de avaliar, porque a gente considerou que seria menos relevante ou porque a gente não viu diretamente a materialidade que existia dentro do nosso onboarding ali no negócio. Esse é um aspecto importante porque hoje está se exigindo com o Bureau Verde
análise socioambiental desse tipo de transação, mas é uma questão de tempo de você começar a entrar no crédito comercial e exigir das pequenas e médias empresas algum tipo de compliance socioambiental também. Muito mais nesse início para a parte de governança, né, e muito mais para a parte social do que ambiental. Mas o que acontece é que muitas delas fazem compras de fornecedores que vêm diretamente do agro. Então, você construir essa cadeia de risco é algo que a gente enxerga que vai ser necessário para os próximos anos dentro desse mercado. Perfeito. E hoje o que a gente está conseguindo trazer com esse score? A gente está trazendo um score que se quebra. Então a gente olha para questões ambientais, a gente olha para questões sociais, a gente olha para um score climático, que aí quem está familiarizado com as demandas novas do Bacen, da SUSEP, a parte de verificação do clima começou a surgir dentro da nova PRSAC, começou a surgir dentro da Circular 666. Então a gente consegue olhar para tudo isso de forma massificada, para garantir que todo mundo que está dentro do portfólio está sendo minimamente avaliado e que os principais riscos estão sendo mitigados. Então a gente consegue trazer um portfólio muito mais saudável e uma avalidação para os times de sustentabilidade muito mais clara. Quem que precisa ser avaliado, como precisa ser avaliado, o que são os pontos mais doloridos dentro dessa jornada. Aqui vocês estão vendo um exemplo, né, de explicadores, né? O score não é só um número, existe uma razão pela qual ela é construída e que pode aplicar às políticas internas de vocês. Então, se é necessário pesar por conta do seu tipo de negócio ou do tipo de transação que você faz, o lado ambiental ou o lado social ou a combinação deles, você pesa na pontuação desse score essas duas características, né? Então hoje ele é mais aberto porque leva em consideração, por exemplo, quando a gente fala de governança, o número de processos trabalhistas do que aquela empresa particular tem. Vocês sabem que no Brasil, reclamação trabalhista é gigantesca, né? Isso daqui tem um baseline por setor, mas mesmo naquele baseline a gente percebe que tem os outliers, né? Então, empresas com outliers representam um risco maior. Como é que isso é enxergar? Como é que você pode enxergar isso dentro dos sistemas? O que a gente propõe aqui é um monitor onde você combina uma visão de risco socioambiental com uma visão de risco de crédito. Então, nesse exemplo aqui, isso aqui é uma análise real, numa carteira real, né? Você pode entender que existe um conjunto de produtores que tem um score ESG alto e uma capacidade de crédito alta. Esse aqui, você pode fazer negócio imediatamente com eles, né? E você vai ter esses scores atualizados o tempo todo. E aí, Pimenta, você tem um conjunto de empresas que tem um crédito baixo. E aí é uma decisão de cada um dos negócios conceder, não, o crédito, baixar ou não a régua de crédito, mas você tem uma sinalização que ele tem um bom crédito. Estou falando aqui o gráfico da direita aí embaixo, né? Aqueles que têm o score ESG baixo e o crédito baixo, né, você deixa de fora esse risco, e aqueles que têm alta capacidade de crédito, mais risco socioambiental, você aplica dentro da sua política, porque são esses que podem te trazer os maiores problemas reputacionais. E aí, Pimenta, pensando numa jornada de crédito, o que a gente vê aqui? Esse primeiro quadrante que a gente viu, dos 90%, é o quadrante de tranquilidade. É o quadrante que vai te pagar bem, é o quadrante que está bem socioambientalmente e que, inclusive, a gente está vendo uma possibilidade de reduzir as jornadas de crédito, de concessão de crédito. A gente vê, principalmente no agro, jornadas de concessão de crédito com 8, 10, 15 dias, múltiplas entrevistas, múltiplos pedidos de documentação para o nosso fazendeiro. Com o escoragem, a gente reduz muito esse tempo, porque a gente já sabe que várias coisas já foram verificadas, a gente sabe que ele está naquele quadrante, a gente sabe que ele está ok. E para esses indivíduos que a gente entende que tem um risco socioambiental maior, mas tem uma capacidade de crédito já testada,